Queridíssimas famílias do Colégio Monte Alto e todos vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos a essa segunda aula do programa Família Nota 10, o programa de formação de pais do Colégio Monte Alto. Eu sou Rafael Barcelos, pai de 3 filhos e um dos fundadores do colégio. Bom, a gente vem falando sobre o que é educação. Na aula passada nós falamos sobre essa instituição natural da educação, que é justamente a família, e hoje nós vamos tratar sobre a definição, qual é o sentido e o alcance desse conceito de educação. Hoje em dia nós vemos que a palavra educação acaba sendo até um pouco desgastada. A gente não sabe muito a que se refere, temos algum sentido comum do que é a educação, mas sim de fato uma clareza. E infelizmente muitas pessoas que seriam os especialistas, os doutores no assunto, acabam trazendo mais complexidade, muitas vezes confusão, e nos dificultam ali entender de fato o seu real sentido. Então é muito importante essa aula para a gente começar a ter uma clareza e podermos avançar no entendimento da educação e assim podermos educar os nossos filhos. E um ponto que muito se vê, né, atualmente, né, uma visão que se tem, é que a educação seria um conjunto de métodos e práticas pedagógicas que são colocadas ali para que o aluno possa entender mais e aprender algum conteúdo. Não é isso, a educação não é isso, embora esse apanhado de técnicas e práticas e métodos estejam também presentes no processo educativo, mas a educação não se resume a isso. Outra também interpretação que se tem sobre educação é que seria uma questão meio que quase política pública, né? Assim, a educação do Brasil, né? Como se fosse só uma questão de política pública, de número de professores, de número de profissionais, né? Aquelas manchetes que a gente vê, o governo construiu mais de 1000 escolas. Ok, né? Parece um recado de que a educação está melhor, mas na verdade construir escolas não é educação. Construir escolas é investimento em infraestrutura, em construção civil. Não é educação em si, né? A educação mesmo, ela é muito além de uma mera escola, né? De uma mera instituição. E hoje a escola virou de fato o ambiente, muitas vezes até o símbolo do que é educação. A modernidade colocou até o professor como sendo a personificação da educação. O professor passa a ser visto como sendo o grande representante do que é educação. E isso, como vocês vão ver, a gente vai falar aqui, é um equívoco, né? Isso é um equívoco da modernidade. Há também, né, a escola sendo vista como esse ambiente da educação. Há algumas pessoas que começaram a refletir sobre isso e pensar assim, bom, será mesmo que a escola é quem dá a educação? E começou a haver uma ideia de que, na verdade, a escola não dá educação. Houve uma tentativa de se entender que educação é algo que acontece em casa e na escola aconteceria o que se chamaria instrução, né? Até comentamos um pouco na aula passada. Essa separação, né, entre educação, aquilo que se dá em casa, seria voltada aos valores, seria voltada àquilo que a família passa para a criança em diversos sentidos, e a instrução, que seria uma competência da escola, seria meramente de conhecimentos técnicos e culturais. Isso também é um erro, é um equívoco cair nessa distinção. Nos dois ambientes, tanto na escola quanto na família, nesses dois ambientes acontece sim o processo educativo. E a gente não pode nunca negar que, não, em casa eu ensino valores e na escola ele não vai ser ensinado valores, vai aprender só sobre conteúdos ali técnicos, científicos, acadêmicos, culturais. É falso. Nos dois ambientes, os nossos filhos vão ter contato, né, os alunos têm contato com tanto valores quanto com instrução. Então, essa dicotomia, na verdade, não existe, é uma tentativa de se fazer uma separação, porque se entende que na família há algo muito mais profundo do que há na escola. Mas, porém, entretanto, na escola
também há influência dos valores. Nenhum pai, nenhuma mãe que está aqui diria que não importa o colégio que eu vou matricular meu filho, porque eu dou educação em casa e meu filho no colégio, ele vai aprender só a parte de instrução, isso não vai alterar os valores dele. Não, e a gente sabe que isso é falso. A gente sabe da influência que o colégio tem, sim, nos valores dos nossos filhos. Se ele estiver num ambiente que seja nocivo em relação aos valores que a família percebe e passa, a gente sabe que isso influenciará sim o comportamento e a visão de mundo que nossos filhos terão. Então nós sabemos e temos consciência de que a escola influencia nos valores das crianças. Ela não fica só num contexto, num ambiente de instrução. Então, essa separação de escola dando instrução e família que dá a educação, ela é bastante limitada, né? Ela é uma tentativa de separar, mas ela acaba sendo bastante limitada. Na escola, nossos filhos estão sujeitos a más influências, nossos filhos estão sujeitos a vícios, a ideologias. Infelizmente tem aparecido aí, né, essa questão toda do vício em telas, a pornografia que tem chegado muito cedo, e as crianças estão, né, se envolvendo e sendo atraídas para esse lado tão ruim, tão negativo na formação deles, e muitas famílias têm visto, né, a quantidade de problemas que têm passado por conta dessa nova realidade que está acontecendo. Então, gente, a escola, ela influencia sim a formação do caráter dos nossos filhos, essa formação dos valores que eles têm. Então, é muito importante saber escolher bem uma escola que compartilhe os valores que a família tem, né? Falávamos isso também na aula anterior. Então, é importante a gente se preocupar, porque pequenos desvios no momento agora, quando eles são pequenos, né, nesse momento presente, isso pode criar uma marca que de fato fica para toda a vida. Esse desvio agora pode mudar o rumo do barco. Então, é muito importante que os pais estejam bem atentos à educação que é dada na escola. Então, essa separação, ela não é real, né? A família vai sim passar valores, mas a escola pode influenciar e pode influenciar muito negativamente, mas também muito positivamente, se for uma escola que compartilha os valores da família, para a formação do caráter dos alunos. Então, essa visão, essa separação, ela está limitada. Se a gente for voltar um pouquinho daquilo que a gente estava falando, né, na aula passada, a educação era vista como o quê? Era vista como um processo de nutrição, né? Um ato de nutrir. Nutrir primeiro o corpo e depois nutrir a alma, nutrir espiritualmente. Então, a família dá um alimento material, um alimento corporal e também um alimento espiritual, formando ali a pessoa, né? No seio da família se forma a pessoa com esse processo educativo que de fato é um processo nutritivo. E a família busca dar essa formação integral, esse alimento completo que possa formar em todas as dimensões o caráter, né, o conhecimento dos nossos filhos. Bom, quando a gente está falando desse processo educativo, dessa atuação da família, é muito importante, né, a gente voltar para essa base, porque de fato ela sempre vai dar para a gente uma rocha sólida onde a gente pode pisar para poder caminhar e entender cada vez mais a missão que os pais têm e que cada pessoa entenda a sua missão nesse mundo. Sem esse entendimento, fica cada vez mais difícil entendermos quem somos e para onde vamos. Então, por isso que é legal a gente ir voltando, né, e entendendo isso tudo. Bom, nós falávamos, né, quando há o matrimônio, ali se institui a família, e com a vinda do filho, muitas coisas mudam. Acho que todos os pais aqui, acho não, né, eu tenho certeza, que todos vocês que estão aqui assistindo, né, mudaram hábitos quando começaram a refletir sobre o que queriam transmitir para os filhos de vocês. Então, às vezes, a gente está lá no trânsito dirigindo, né, um cara corta a gente, uma reação meio natural, né, seria assim, mandar o cara para aquele lugar. Pô, tá. Mas a gente, quando pensa, cara, mas tem uma criança aqui atrás, eu não preciso falar esse palavrão para essa criança ouvir. Eu vou controlar esse meu comportamento porque eu sei que para essa criança aqui não é bom.
Então a gente começa a repensar os nossos hábitos. Quais são de fato os valores que queremos passar para os filhos? O que a gente quer passar? E algo que toma conta, digamos assim, da mente dos pais, né, dos pais preocupados, dos pais que querem dar uma boa educação, é justamente que os nossos filhos não cometam os erros que nós cometemos. Queremos que eles aprendam com os nossos erros. Quando a gente vê o desenvolvimento da ciência, né, tem muito artigo que traz ali, estudamos determinada relação entre duas componentes e vimos que não existe forma de se chegar a essa conclusão que nós queríamos, né? Queríamos reagir A com B e a coisa não reagiu e a gente não concluiu. Essa conclusão, que a princípio possa parecer um insucesso, na verdade ela contribui, porque com o erro desses pesquisadores, outros pesquisadores vão tentar entender o que eles erraram para tentar progredir e eventualmente descobrir o que estava faltando naquele experimento ou o que pode ser feito diferente. Assim a gente tem que pensar também com os nossos filhos. Nós erramos, não queremos que eles cometam os mesmos erros. Queremos que eles aprendam. Olha, filho, eu já errei com isso. Eu já tentei uma coisa dessa. E eu quero que você saiba que isso não funciona. Então você pode tentar algo diferente, mas exatamente isso não, né? Isso não funciona. Então os nossos erros, queremos que eles usufruam, e isso é um processo evolutivo até, né? Aprender com os erros nossos é um processo de evolução, de crescimento nosso, né? A gente tem que aprender com os nossos erros. E se a gente aprende com os nossos erros e os nossos filhos já aprendem também com eles, eles saem na frente. Eles vão sair à frente de nós, porque terão aprendido com os nossos erros também. Então, é isso que nós queremos para os filhos, né? Que eles não caiam nesses mesmos erros. Tudo bem, pode acontecer que o nosso filho vai acabar tendo que experimentar uma coisa ou outra e vai cometer esse erro, né, na trajetória da vida dele e depois, né, vai superar e vai aprender com esses erros também, né? Ele também vai ter o seu caminho, mas a gente quer dar aquele shortcut, né? Aquele atalho, aquela ajuda para que ele, poxa, né? Não precisa passar por esse daqui não, isso aqui eu já passei, né? Segue daqui em diante, né? Você vai ser melhor, pode ser melhor do que isso. E a outra coisa muito importante, né, que a gente tem que pensar, e aí todos nós refletimos como pais, é sobre os pequenos exemplos, né? Dei o exemplo aqui da pessoa que está dirigindo, mas tem outros pequenos exemplos que vão acontecendo na nossa vida e os exemplos dos pais em gestos às vezes muito pequenos, mas muito concretos, que formam o caráter da pessoa, formam o caráter do nosso filho. Eu lembro de um exemplo de um amigo que comentava comigo, e ele dizia que uma vez ele estava no ônibus, entrando ali, acho que era com a avó dele, se não me engano. Então ele estava entrando no ônibus, e ali ao entrar, tinha ali o cobrador, né, trocando ali o dinheiro do pessoal e tal, dando troco. Acabou que caiu ali uma nota de, sei lá, R$2, R$5 caiu no chão e ele sentou assim no banco, ele viu aquela nota caída, o cobrador não tinha visto, ele viu aquela nota caída, mas a avó dele também viu e ele estava pensando na cabeça dele, né? Era um menino pequeno, nossa, eu vou pegar aqueles R$5 ali e vou ganhar, né? Vou lucrar esse cincão aqui, depois eu vou comprar alguma coisa para mim, vai ser bacana. Já estava com a intenção de pegar para ele, quando a avó falou, né, menino, pega lá aquela nota e dá para o cobrador, porque certamente vai fazer falta para ele na contagem lá no final do dia. E o menino, né, parou, falou, nossa, né, com tanta naturalidade minha avó falou de se pegar um dinheiro e devolver. Ele foi, pegou e fez. Aquilo ali deu para ele uma noção de honestidade que talvez nenhuma palestra teria dado. É um gesto muito concreto, muito pequeno. E é exatamente isso que os pais tem, né, esse impacto imenso na formação do filho quando eles se preocupam com esses detalhes e com esse bom comportamento em gestos pequenos, singelos, mas que moldam muito bem o caráter. Então os pais passam a refletir muito quando têm os filhos e é importante que todos nós tenhamos essa consciência, né, essa autopercepção que alguns estudiosos aí vão falar, né, que a gente tem que ter uma autopercepção de quem nós somos. É como se a gente tivesse que ver nós mesmos como se a gente fosse uma terceira pessoa vendo, né? O que a gente está fazendo? Essa capacidade aqui de reflexividade no pensamento. Eu consigo pensar o que eu sou, quem eu sou e o que eu faço. E a gente tem que ter essa capacidade de pensar e olhar, cara,
eu tenho que melhorar meu comportamento aqui, eu tenho que dar um bom exemplo nisso, eu tenho que ser honesto sempre, eu tenho que ser polido e educado sempre, eu tenho que ser elegante também, porque meu filho precisa disso, eu preciso ser educado à mesa, meu filho precisa disso para ele ser bem formado, para ele ter um bom caráter, para ele ter bons valores. Nós alimentamos os nossos filhos. O nosso exemplo alimenta os nossos filhos. Esse exemplo forma nossos filhos. Eu queria lembrar aqui de uma cena daquele filme O Incrível Hulk, o primeiro filme que saiu com o ator Eric Bana, né? Saiu, acho que foi em 2003, e o pai, né, nessa história, o pai, ele acaba fazendo experimentos com o filho e injetando lá um líquido para que o filho pudesse ser meio que, né, uma cobaia ali sei lá, de um tipo de solução que criaria super-heróis, né, coisa do super soldado, etc. Então ele começa a fazer esse experimento com o filho. E, bom, o que acontece, né, que o filho cresce e acaba se tornando lá aquele monstro que é o Hulk, e o filho começa a passar por uma dificuldade, né? O Bruce Banner tá lá passando por, eu viro um monstro, cara, eu não queria virar esse monstro, eu quero largar abandonar esse monstro, mas eu não consigo, né? E uma dificuldade de dominar e tudo mais. E lá pelas tantas tem lá uma conversa do pai com o filho, só os dois. E aí, né, o Bruce Banner já todo ali, né, desiludido com o pai, né? E ele comenta com o filho, talvez, na verdade o Bruce Banner comenta com o próprio pai, né? Talvez você tenha sido meu pai um dia, mas você não é mais, né? Não é agora e nunca será. E o pai, na reação do pai, ele diz assim, olha, eu não vim aqui para ver você, eu vim aqui para ver o meu filho, esse que está dentro de você. Veja, é uma coisa muito profunda, né? O pai, não é um filme de herói, mas assim, o pai reconhece que o verdadeiro filho dele é aquela criatura que ele alimentou. Então, isso serve para a gente para refletir como que a gente tem educado nossos filhos, que alimento a gente tem dado, que tipo de solução a gente está injetando aí dos nossos filhos, que às vezes pode estar criando um monstro lá. E aí, esse filho, quando crescer, talvez esse seja o verdadeiro filho, porque esse foi o alimento que nós demos. Então, vale muito a pena refletirmos, né? Como estamos educando nossos filhos, que exemplo estamos buscando para eles, como estamos formando, que criatura eles serão quando crescerem. Tomara que não virem esse monstro, né, como é o Hulk, tomara que sejam pessoas excelentes, com uma grande capacidade, de um grande coração, que se dediquem a ajudar muitas pessoas. Bom, mas né, fiz esse parêntese todo aqui, mas vamos voltar para o nosso tema, né? O que de fato é educação? Já vimos o que não é, né? Mas o que de fato é? Uma definição baseada na visão tomista de educação diz o seguinte: educação é o processo de condução e promoção da prole ao estado perfeito de homem enquanto homem, que é o estado de virtude. Nessa definição tem muitas partes, né? Muitas palavras e trechos que são muito importantes para serem entendidos. Então é interessante a gente fatiar um pouquinho aqui a definição e entendermos as suas partes. E assim a gente vai poder examinar cada uma delas. Então vamos começar examinando uma parte que é importantíssima, e eu tenho frisado aqui desde da aula anterior e nessa aula também, que é a questão da prole. Então, a educação ela é voltada para a prole, ou seja, é uma referência direta aos filhos. Então, a educação está voltada aos filhos. A educação é um contínuo da geração. Na geração surge ali o corpo da pessoa, surge também a sua alma. Com a educação, há uma formação desse corpo e uma formação dessa alma. A essa formação da alma nós podemos entender como se fosse uma segunda geração, porque ela gera de fato as suas potências em ato, acontecendo, porque estão sendo instruídas e formadas e ensinadas pelos pais que estão ali,
estão cuidando do corpo e estão cuidando da alma. Então acontece essa segunda geração, que é uma geração espiritual. Ela acontece do ponto de vista espiritual, formando as potências da alma. E a família, nessa imagem, seria um grande ventre dessa geração espiritual. Então, a educação, ela fica voltada para a prole. E aí que nós entendemos quem são os verdadeiros educadores. Os verdadeiros educadores são os pais, são os educadores naturais. Pai e mãe naturalmente educam. E qualquer outro educador que venha, como por exemplo o professor, o instrutor, ou quem quer que seja, será sempre um educador por analogia. Por analogia. Todos aqui, os professores, outros que dão aula, quem já teve experiência também com dar aula, sente um pouco essa paternidade com os alunos, sente essa maternidade com os alunos. Por quê? Porque participa dessa geração espiritual que o processo educativo traz. Ele traz essa geração espiritual. Então, por exemplo, o piano, o professor de piano que ensina e a criança começa a tocar ali o piano e começa a se desenvolver, está nascendo ali, está nascendo aquela potência, está virando ato, ela está conseguindo fazer. Ou então o professor de xadrez, o professor de matemática que faz o aluno desenvolver, um professor de arte marcial e a criança começa a desenvolver uma habilidade que ela antigamente não tinha e não teria se não fosse o professor. Então, de fato, o professor participa dessa geração, mas é sempre por analogia. Ele é um educador porque ele participa e ele assume uma certa paternidade, ele se sente um pai, Eu gerei esse atleta, eu gerei esse cantor, esse compositor, esse profissional, eu participei disso, Eu fui parte disso daí, que tudo bem, estava ali em potência, mas o professor participou dessa geração, então isso é muito bonito, E a gente percebe que acontece, Muitos professores aqui vão concordar comigo que esse sentimento paternal e maternal surge quase que naturalmente desse processo, mas ele surge em analogia ao que é o verdadeiro processo educativo. Até a gente vê hoje em dia, esses influencers digitais, que vendem cursos e fazem de tudo, muitas vezes eles comentam o pai tá on. Ou seja, eles também assumem essa paternidade, de estarem ali ajudando as pessoas a se desenvolverem, a terem esse nascimento para aquilo que eles estão instruindo, E aí vale voltar que a família vai ser o núcleo central e essencial da educação. Toda educação que acontece fora da família, ela vai ser suplementar, ela vai vir em complemento para a educação que é dada na família. Bom, gente, com isso nós terminamos aqui essa nossa segunda aula. Na próxima aula vamos continuar examinando essa definição de educação e espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado o conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos, fique com Deus.